Então, vamos lá começar hoje o nosso primeiro dia de 40 dias novamente, né? 40 dias, mais 40 dias de que a gente pode fazer a diferença na nossa vida. Eu estou muito animada, estava já sentindo falta desse momento aqui de 4h30 da manhã. Estava só fazendo a partir de 5, né? Que eu tenho de 5 horas outra aula. Mas esse assunto aqui, né, estava fazendo falta. Então, eu fazendo a primeira aula e eu já fiquei chocada. Meu Deus do céu, eu disse, meu Deus, eu assisti essa aula, eu absorvi, mas parece que quando você lê de novo, você aprende mais, e eu sei que agora ensinando eu vou aprender mais. Gente, é chocante, meu Deus do céu. Então, você está preparada para fazer de 2023 o melhor ano da sua vida? Dos que já passou, porque depois de 24 vai ser melhor, 25 vai ser melhor. É desse jeito, a gente está nessa vibe, né? Desde o final do ano passado, a gente estava nessa vibe de estar aqui conectado, falando de coisas realmente grandes, de mudanças que a gente tem que fazer, de mente que a gente tem que expandir. Então, agora vai começar um novo ciclo, né? E está sendo gravado para você que é novo, tem algumas pessoas que é nova, né, que vai assistir, elas para você que é novo, vai ser uma experiência única, acordar 4h30 da manhã e já pegar energia, informação, expandir a mente, né? Renovar a mente logo cedo de manhã. Mas, para isso, a gente precisa se conscientizar. Isso mesmo, tempo de frutificar, né, de romper, de aumentar, de acelerar. Para isso, a gente precisa entender que essas aulas não vai ser aquelas aulas teóricas que a gente diz, qualquer dia eu escuto, aquele curso que a gente diz, mais tarde eu assisto. Quem vai mais tirar proveito dessas aulas, anote aí, é quem vai estar ao vivo, 4h30 da manhã. Aqui depois vai já praticar, né? De preferência depois já sai para praticar atividade física, já termina de explodir e bombar. Outra coisa, água. Todo mundo tem que tomar água em jejum, ou água ou chá, água e chá. Isso já é hábitos que a gente vai tendo nesses 40 dias. Quem não tinha, vai ter. Então, cadê o brinde? Vamos começar todo mundo brindando de manhã a saúde, exatamente. Então, para a gente lembrar só da nossa base, a base desses 40 dias é uma fórmula que serve para tudo na nossa vida. Para quem já participou já sabe, mas é bom a gente todo dia lembrar disso. TPC é o T vezes o P vezes o C. Teoria vezes prática vezes constância, ok? TPC, teoria, prática e constância. Anote aí, teoria vale 1 ponto. Isso, teoria vale 1 ponto. Aí a prática tem que ser pelo menos 20 vezes mais do que a teoria. Então, aqui são aulas curtas. Vamos dizer assim, 30 minutos de aula teórica, vezes, aí prática tem que ser 30 minutos vezes 20 dá quanto? 10 dá 3 horas, 30, sei mais não, tem que calcular. Mas é o que a gente tem que fazer, praticar 20 vezes o que a gente aprende aqui na teoria. E a constância é continuar 200 horas praticando aquilo. O resumo dessa fórmula é isso. Então, anote aí, eu sou a constância em pessoa. Eu, Lorena, aí você diz seu nome, você anota seu nome. Eu sou a própria constância. Gente, eu lembro como se fosse hoje, deixa eu ver há uns 7 anos atrás, eu acho, 8 anos atrás, eu era uma pessoa muito de começar e não de terminar. E um dia eu determinei, todo mundo que convivia comigo sabe que eu comecei a dizer que meu sobrenome era Constância. Quanto mais eu falava, mais... E hoje, quando
eu digo que não era constante e algumas pessoas nem acreditam, porque as que estão mais próximas dizem, como assim? Eu lhe vejo como uma mulher constante. Sim, mas um dia eu não era, e eu determinei ser. Só que isso tem que ser reafirmado. Então, anote, eu sou a própria constância. Eu sou a pessoa constância, que todo mundo vai olhar para mim, olha para mim e diz, meu amigo, essa bicha é constante. Você está entendendo? Então, em várias áreas da vida, as pessoas vão ver a gente como constante. Eu quero que as pessoas. Como é que você é conhecida? Aqui começa e termina, eu essa. Entende? Eu não quero, eu não quero. Não quero mais ser essa pessoa. Então, é o seguinte. Existe uma coisa nessa aula que eu aprendi nesse curso que faz muita diferença. E eu quero passar para vocês, e se vocês quiserem usar essa ferramenta a mais para ser constante, tá? Tudo que me ensinarem para ser mais constante, eu tô dentro. Porque se o segredo é a constância, né? O que me ensinarem para ser constante, existem várias técnicas para ser constante. Uma delas é compromisso público, né? Que você tem que continuar praticando aquilo que você faz. Mas outra ferramenta poderosa para você ser constante, quem gostaria de ser mais constante? Anote aí essa ferramenta poderosa. É o poder de você estar em dupla em algo, sabe? E isso é bíblico, porque a Bíblia diz que é bom que o homem não esteja só, não é verdade? Quando um está mais desanimado, o outro está animado, e assim Laura, por diante. Oi, Rafa. essa aula é constância? Eu perdi o iniciozinho. Não vai ter, ainda vou botar o nome da aula, estou só dando um embasamento para a primeira aula. Ok, Essa ainda não tem o título, não, ainda vou passar. ok. Então, é o seguinte, uma das ferramentas poderosas é você estar em algo em dupla. Como é isso, Laura? Tudo que você for fazer, você pode pegar uma dupla de compromisso. Então, você pode pegar cada um aqui e escolher uma pessoa. Vamos supor, Michele e Denise, Lidiane e Tati, de preferência mulher e mulher e homem e homem. Ou alguém que você possa convidar para fazer parte dessa mentoria, dizendo, amiga, deixa eu fazer uma coisa, vamos ficar comigo 40 dias. Bora, vai começar, nananana, e você traz uma pessoa para ela decide ser aluna da mentoria e você pode dizer assim, amiga, vamos fazer isso para nenhuma das duas deixar cair. Por quê? Eu não tenho como controlar todo mundo, mas de dupla, uma liga para a outra na hora que não vê que está na live, entende? A que não entrou, ou no outro dia, amiga, por que você não entrou ontem? Você quer que eu lhe ligue? Eu estou com uma aluna na minha mentoria de emagrecimento, que ela disse, Laura, eu não consigo acordar cedo, se você não me ligar. Eu botei um despertador todo dia, eu ligo para ela. Inclusive, assim que acaba aqui, de 5 horas, meu despertador para ligar para ela é de 5, acho que é 5h04, porque a aula começa de 5h07. Aí eu ligo para ela. Tem dia que ela já está acordada, tem dia que ela não está, entende? Então, quando você quer algo que você quer se armar contra você mesmo, e eu acho que esses 40 dias deveria ser uma prioridade na sua vida, você se compromete com alguém dizendo assim, se eu não tiver, me ligue. Gente, isso é poderoso. Quem concorda? É poderoso. Por quê? Porque não vai ter um dia que você vai estar com o celular, vai dizer, amiga, vamos. Você dorme depois da aula. Entende? Então, níveis de compromisso com outra pessoa aumenta sua constância nas coisas. Então, faça isso. Vai ter a gente aqui que não vai largar. Por exemplo, qual é a pessoa mais comprometida com esses 40 dias? Sou eu. Porque eu tenho que vir dar aula, então eu amo. Entende? Eu estou comprometida em estudar esse curso de novo, por isso que eu inventei essa turma. E detalhe, viu? Todo dia eu acordo 3h30, né? 4 horas no máximo. Aí eu disse, rapaz, quando eu terminar de dar essas 40 aulas, vai ter um intervalo, eu vou continuar acordando 3h30, 3 horas. Eu começava a acordar de 4. Eu perdi 1 hora esses dias tudinho, porque eu não tinha que dar aula, entende? É chocante. Eu disse que ia, é igual quando a gente faz o rema nas férias, a gente diz, eu vou continuar estudando. Quem foi assim quando fez o rema? Nas férias eu vou continuar estudando, e a gente não continua. Então, vamos lá. Então, hoje, a gente vai começar o CDR, Ciência da Riqueza, certo? A riqueza é uma ciência que a gente vai aprender, esses códigos,
ou código da riqueza, também significa CDR, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, meu Deus, no dia que eu descobri isso, eu fiquei tão animada, porque a gente sabe que a Bíblia fala que a riqueza ela tem um propósito, né? A Bíblia diz que é para boa generosidade. Quem sabe desse versículo? É para boa generosidade. A riqueza que vai chegar na nossa mão é para boa generosidade. Mas quando eu aprendi de uma outra forma, né, faz a gente entender melhor. Então, anota aí, riqueza é munição do reino. Se você tiver pouca, você vai estar armada com pouca. Você vai poder fazer pouco para o reino. Mas se você tem muito, você vai poder fazer muito para o reino. Então, riqueza nada mais é do que munição, sabe? É munição para o reino. Nós somos ogivas nucleares, que precisamos de muita munição para bombardear, assim, chegar chegando e trazer o reino. Esse é o objetivo desse curso, ele foi criado para isso, certo? Então, a gente vai destravar como a gente pode ter mais munição do reino, né? A gente vai realmente cumprir esse propósito. Outra coisa, riqueza é armamento, ou seja, você pensa em uma arma com muita munição. Quando alguém tentar te atacar, como a gente quer conquistar, né, o reino de Deus, a gente quer conquistar, então a gente precisa ter arma e munição. Agora, quem tem pouca riqueza tem pouca munição. Quem concorda? Diga, eu quero ter muita munição. Eu quero ter muita munição para propagar esse reino. É uma analogia diferente de para boas generosidades. É para as coisas do reino mesmo. Então, a primeira aula, anota aí, SDH. É a base para todo o curso, essa primeira aula. SDH. Eu vou explicar bem direitinho o que significa SDH. E essa aula vai começar a mudar completamente a nossa mentalidade, nunca mais as mesmas. Bote aí, é de software. Software. D de driver. E H de hardware. Hardware. Repete aí. S de software, D de drive e H de hardware. Quem lembra do computador que tem o software, o drive e o hardware? Nós somos este computador. E a gente vai precisar entender essas três coisas agora, vai fazer todo sentido para você, igual fez para mim. Porque anota aí no seu caderno, clareza é poder. Nós vamos sair dessa aula muito mais poderoso em relação à riqueza. Por quê? Porque a gente vai entender essas coisas, né? Clareza é poder. Quanto mais claro você tem as coisas, mais poder você tem sobre elas. Então, o que é o SDH? S de software. Anota aí, o que é o software? É a nossa mente, ok? É o piloto. A mente tem que governar o corpo. Ela tem que governar nessa terra. Deus nos criou para governar. Então, a mente é o piloto. É a pessoa que vai pilotar, certo? Ela é a mente. O drive, anota aí, o driver, é o elo entre o software e o hardware. Mas você vai botar assim, o drive é o código de acesso. Pense num cofre que para ele abrir tem que ter um código. Esse é o software da nossa mente, certo? Precisa de um código para abrir esta tal de riqueza. Ok? Para poder a gente governar. Então, e o hardware é a máquina, é o cérebro. Você sabe que, na verdade, o cérebro não é a mente, né? O cérebro é a parte física que Deus criou. A mente são os pensamentos e as emoções. Então,
a parte física é a máquina, é o cérebro, ok? Ou seja, a máquina é como se fosse o cofre, ela precisa de um código para ser acessada, para ela ser aberta, certo? Calma que você vai entender tudo dessa aula. E a mente é o que pilota isso, é o que pilota essa máquina chamada cérebro, ok? Então, o software é o piloto, o driver é o código de acesso e o hardware é o cérebro. Essa máquina hardware, anote aí, ela precisa ser desbloqueada. Os nossos resultados que a gente tem hoje em relação à riqueza está completamente ligado aos bloqueios que nós temos em relação à riqueza. E o que é que esse curso vai fazer? Glória a Deus por isso. Ele vai gerar códigos para a gente acessar, desbloquear, abrir e ter acesso. E governar nessa área. Quem já está animado só em saber disso? Meu Deus. Existem coisas bloqueadas na nossa mente que a gente ainda não está usufruindo por causa disso. Mas para desbloquear, precisa do código. Por isso que eu estou com essa mania de dizer, pega esse código. Eu estou pegando código em tudo. Quando você lê uma coisa, ontem eu participei de uma imersão chamada intencionalidade. Gente, eu peguei uns 30 códigos. Para, pum, explodir na vida. Ok? Então, vamos lá. Agora eu quero que você desenhe, eu vou desenhar aqui. O Lucas deixou umas folhas aqui no meu escritório. Eu vou pegar e vou desenhar aqui, ó. Quem lembra do símbolo da Audi, que são 3 círculos, um perto do outro? Então, você vai colocar assim, ó, 3 bolinhas. Esse aqui é o software, esse é o hardware, e o elo é o driver, que é o código. É o elo, é o que liga o cérebro à mente, é o código, software, ok? Na verdade, o drive. O do meio é o drive, certo? Que é os códigos. É o que dá acesso. Esse aqui dá acesso desse aqui para esse, certo? É o elo. Então, quando esse drive aqui, que é o código, está bloqueado, ó, tá vendo essa caneta aqui bloqueou? O piloto, que é o software, não consegue governar. Entende? Por quê? Porque ele não consegue ter acesso para pilotar a máquina. Imagine, eu tenho um avião, uma máquina maravilhosa, mas eu não tenho acesso às informações para pilotar, eu não tenho como pilotar. Mesmo eu tendo a máquina, eu não consigo pilotar ela. Quem concorda? É assim a nossa vida. Nós temos a máquina, temos o avião e a gente não consegue pilotar porque a gente não tem os códigos que dão acesso a essa informação de como pilotar. Ok? Então, é o seguinte, a máquina, que é o hardware, a gente já tem, que é o cérebro, né? E ela já tem o software instalado, que é a nossa mente lá. Os pensamentos já estão lá, está tudo instalado. Tudo que você viveu até hoje foi instalando na sua mente esse software. O que é que a gente precisa agora? Eu preciso entender que os códigos que vai desbloquear o que está bloqueado ao longo de anos. Ou seja, eu preciso do driver. Ok? Agora, como é que eu sei que eu preciso disso? Pelos resultados. Se hoje a gente, em se tratando de riqueza, a gente não tem o resultado que a gente gostaria de ter, não, a gente já tem o cérebro, que é o hardware, a gente já tem instalado os software, tudo, os aplicativos estão tudo instalado, vamos dizer aplicativo para ficar mais fácil. Porém,
esses aplicativos não são os corretos. Então, a gente tem que desinstalar e pegar os códigos e instalar os novos. Entende? Aí sim eu consigo pilotar do jeito que tem que ser. Então, onde é que tudo começa? Aqui, ó, na máquina do hardware. A gente já tem lá o cérebro, é a nossa máquina. Ok? Mas a gente precisa colocar o quê? Um super software. Por quê? Porque esse aqui que tá, não está funcionando, porque senão a gente teria o resultado melhor, ok? Agora, esse cérebro da gente, ele tem limites. Ele é limitado. A menos que eu pegue códigos novos para instalar nele, e aí sim a gente vai conseguir fazer coisas maiores. Tem coisas maiores. Então, vamos lá. Essa primeira aula é só uma base, as próximas elas vão conseguir, eu vou conseguir dar em 30 minutos tranquilo. Mas essa, ela é bem para a gente entender do que a gente vai aprender, os códigos que a gente vai aprender. Se não der tempo de eu terminar hoje, amanhã eu termino essa, porque ela é muito importante para as próximas mais curtas, certo? Então, o seguinte, vou dar um exemplo agora bem prático que vai entender. O cérebro da gente ele é limitado. Vamos supor, o corpo da gente, junto com o cérebro, a parte física de um ser humano, a gente só consegue correr quantos quilômetros por hora aí, Rafa? Uns 50? 40. 40, né? 40 quilômetros por hora. Esse é o limite de um ser humano, vamos dizer assim. Porém, um guepardo consegue correr 120 quilômetros por hora. Aí você pode dizer assim, vixe, então eu sou pior do que um guepardo? Não. Porque seu cérebro é limitado. Porém, a mente não. A mente, se ela for renovada, ou seja, ela tiver o drive, códigos novos, vai expandindo, renovando, modelando, e ela cria a solução para o que o corpo não consegue. O que é isso? O homem ele é limitado a 50 km por hora, mas ele inventou a bicicleta que anda a 70, a 120, na verdade. E depois o homem, que é o cérebro limitado, o que é que ele fez? Ele colocou novos códigos para expandir a mente. A Bíblia fala de renovar a mente, que é a mesma coisa. Expandiu, colocou novos códigos e ele descobriu o carro que anda, tem carro que anda 300 por hora. Então, a gente já ganhou do guepardo até com a bicicleta, que dirá com o carro. Então, o homem não consegue voar. A gente não consegue voar, sim ou sim. O cérebro, o corpo não dá para voar. Porém, a gente instala novos códigos e aí sim a gente expande a nossa mente e a gente consegue fazer um avião que voa a 22 mil quilômetros por hora. Na verdade, nem é 2 mil, é 22 mil, é 10 mil quilômetros por hora. 22 mil é a espaçonave. Vocês estão conseguindo compreender que o cérebro é limitado, porém, dependendo do que ele vai colocando na mente dele, vai destravando, ele pode chegar ilimitado. Deus nos fez ilimitado na mente, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que renovar a mente todo santo dia. O hardware tem que ser desbloqueado, ou seja, a nossa mente, ela vai ser desbloqueada com códigos que vai ser instalado e assim a gente consegue ter acesso a grandes coisas. Então, nos próximos 40 dias, a gente vai trabalhar esses códigos, né? Você vai atualizar o software, que são esses códigos. A gente vai atualizar, e a gente vai conseguir ser desbloqueado em algumas coisas que a gente possivelmente possa ter. Com certeza nós temos, porque sempre que a gente não está no nível que a gente quer, a gente tem alguns bloqueios que a gente precisa desbloquear. Ou nem é bloqueio, algo que a gente precisa ainda instalar novo. Ok? Então, vai dar para terminar aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai
adquirir, anote aí, nós vamos adquirir novos drivers, novas senhas para abrir os cofres, novos códigos, novos acessos. Sabia que é melhor ter acesso do que ter dinheiro? Porque se você ganhar na loteria, você só ganhar o dinheiro, se não tiver os códigos de acesso a como aquilo ali, tu perde tudo de novo. Então, eu prefiro os acessos, os códigos, para transformar aqui, ó. Podem tirar o dinheiro do mundo todo e a gente constrói de novo. Por quê? Porque a gente tem os códigos aqui, a gente tem os aplicativos instalados, né? Então, vamos pensar aqui no celular. Eu posso ter o iPhone mais poderoso do mundo, mas se eu tenho aplicativos errados, vocês sabiam que existem aplicativos que detonam sua vida? Vamos dar um exemplo. Você tem o iFood aqui, tá? Não estou dizendo que o iFood detona sua vida, não. Às vezes, quando eu preciso do iFood, eu vou lá e baixo ele de novo, mas ele não pode ficar aqui na minha tela de celular. Por quê? Porque toda hora chega promoção de comida. Normalmente é gordice. Então, eu vou toda hora querer comer gordice, porque o iFood fica me instigando. Entende? Então, eu posso desinstalar. Agora, se eu tenho um aplicativo que me lembra toda hora de beber água, é um aplicativo bom. Quem concorda? Então, nossa mente, ela tem vários aplicativos. Os bons e os ruins. A gente vai desinstalar os ruins e vai instalar os bons. Isso é o meu alarme de ligar para minha aluna, que acabou de fazer. Então, é o seguinte. Então, a gente vai adquirir novos códigos para colocar o quê? O software, a nossa mente, para funcionar melhor com essas atualizações. E aí sim, nós vamos destravar a riqueza ao nível máximo. Porque a gente quer ter muito o quê? Armamento e munição. Para quê? Para o reino. Gente, é tudo para o reino. É sobre o reino. Quem aqui se acha com... Eu me acho assim, poxa, eu tenho pouca munição para o reino. Cara, eu preciso de mais munição, eu preciso de mais armamento. Às vezes eu me sinto... Quem se sente impotente, às vezes, para o reino? Eu me sinto. Às vezes, quando vai lá na igreja, um projeto. Cara, eu me sinto impotente. Porque em vez de eu doar 5.000 para aquele projeto, eu chego com R$ 50. Tu tá entendendo? Isso é o quê? Diga, pouco armamento. Aí chega um negócio... A gente pega o pastor da gente, qualquer igreja, e a gente vê a mente do cara expandido. Deus deu um monte de projeto, mas precisa de quê? De armamento para fazer aquele projeto acontecer. E aí a gente tem pouco armamento. Entende? Vamos pensar o seguinte: o inimigo está ali, investindo com força, dinheiro com força, em coisas que não é do reino. Eu não sei você, eu fico altamente indignada. Indignada. Aqui eu não estou falando de religião, porque eu sei que vai ter aluno aqui que não vai, não é do rei, não entende essa parte, mas entenda. Projeto, vamos botar o nome, projetos ruins e projetos bons, projetos que acabam com a família, independente de religião, e projetos que edificam famílias. Entende, gente? Então, a gente tem que ter munição, a gente tem que ter dinheiro para coisa certa, para abençoar a nossa família, os que estão perto da gente. Então, riqueza é coisa boa. Só que ela tem que ser usada de forma certa. E assim, preste atenção. Nossa mente, se ela não for renovada, a gente não vai ter acesso a esse nível de riqueza. Ponto, parágrafo, acabou. O que é que a gente vai fazer nesse CDR? Ter acesso a esses códigos. Gente, ontem, nessa imersão que eu estava de intencionalidade, eu vou terminar com isso, 2 minutos. O cara que estava ministrando lá, ele falou o seguinte: o primeiro milagre que Jesus fez, todo mundo sabe que foi ele transformou água em vinho, não é verdade? Vocês sabiam que um vinho bom
Não estou dizendo esses vinhos que a gente... Vinho bom, de Portugal, da Espanha, vinho bom. Custa em média 50 mil reais uma garrafa. Quem sabia disso? Pronto, anote aí. 50 mil. É um vinho bom. Mas quem concorda que aquele vinho que foi feito, milagre, não foi um vinho terreno, foi um vinho celestial. Então, ele vale muito mais que 50 mil. Que ele veio assim, de jeito que tem que ser. Aí o cara fez um cálculo ontem, preste atenção, gente, estava até na minha calculadora ainda, para você ver o que é isso, expandir a mente. Jesus, ele já chegando, dizendo assim, expandam sua mente para a riqueza, porque o primeiro milagre dele ter sido esse é intencional, porque Jesus era intencional. Foi feito, o tanto de vinho que foi feito naquele milagre corresponde a 800 garrafas de 700 ml. De 500 ml. 800 vezes 50 mil por baixo. Naquele dia, ele simplesmente colocou, injetou num casamento 40 milhões. Diga chocante. Sabe para quê? Para um casamento ficar perfeito. Agora, imagine para construir algo do reino. Gente, Jesus, ele botou ali 40 milhões naquele casamento, instantaneamente numa noite, para aquele casamento não acabar daquele jeito. Para o povo não passar vergonha. Diga, eu vou expandir minha mente nesses 40 dias ao nível de achar 40 milhões pouco, porque eu estou crendo em 10 milhões como se fosse 100 mil, porque minha mente expandiu. Eu só penso em 10 milhões, gente. Eu estou confessando para vocês. Minha mente, eu vendi tanto para minha mente que 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, daqui a pouco eu passei para 10 milhões. Eu não aceito menos do que isso. Deus vai me dar projeto de 10 milhões. Como assim, Laura? E ontem, Deus me mostrou, filha, 10 milhões ainda é pouco, porque numa noite ele botou 40 milhões, gente. Agora imagine 40 milhões na mão do meu pastor. O inferno é estraçalhado. Então, pelo amor de Deus, fique comigo esses 40 dias. Porque se Deus botou você aqui, é porque você tem propósito grande. Eu já tenho esse recado para lhe dar. Olhe, não é coisa pequena. Deus não faz um ajuntamento de pessoas. Um monte de gente não quis participar dessa coisa e está tudo certo, porque quando você sabe o propósito, você não insiste. Gente, é grande. Deus jamais ia botar isso na nossa mão, 40 dias, se ele não tivesse um negócio grande com você. Se ele só quisesse que você ganhasse um salário mínimo. Olha o tanto de armamento que você pode dar para o reino ganhando um salário mínimo. Não sustenta nem sua família. R$ 1.000 sustenta sua família. Que dirá transbordar na família dos outros? Que dirá investir no reino? Diga, é coisa grande. É para boa generosidade. Glória a Deus por essa revelação desse casamento de Jesus, dessa coisa. Que a gente vê aquela passagem, dá para pregar sobre várias coisas, mas essa eu nunca tinha escutado. Entende? Oi, mulher focada, é linda, maravilhosa. Chegou para a foto final e para o amém, mas está tudo certo. Amanhã eu quero ver você aqui. Você é uma inspiração, viu? Essa mulher é uma inspiração. Nós precisamos ser inspiração. Então, gente, em 1 minuto eu vou fazer uma oração final para a gente abençoar esses 40 dias, que vai ser pipoco grande. E a gente vai tirar a nossa foto e daqui a 3 minutos eu já tenho outra aula. Pai, obrigada, Senhor, por esse primeiro dia desses 40 dias, Pai. Sei porque sei que você juntou pessoas, não foi por acaso. Eu sei que existe um propósito nesses 40 dias, a gente expandir a nossa mente para coisas grandes que o Senhor quer colocar na nossa mão, alinhar o nosso coração para as coisas do reino, Pai. É sobre riqueza, esse curso é sobre riqueza, e a gente entende que riqueza é armamento do reino. Glória a Deus por essa revelação, Pai. Eu consagro a Ti esses 40 dias, eu declaro que essas pessoas vão ser despertadas às 4:30 da manhã, entendendo o propósito, Pai.
em nome de Jesus. Nunca mais nossa vida vai ser a mesma. Nossa mente vai ser renovada, expandida, dilatada. E ela nunca mais voltará ao mesmo tamanho de que quando começamos hoje, Pai. Muito obrigada. Declaro amanhã um despertar nas pessoas que não conseguiram chegar cedo aqui, nem que a gente precise ligar para elas, Senhor, porque eu sei, porque sei do objetivo desse curso. E que eu declaro que mais pessoas venham. Coloca no coração dessas pessoas, Senhor, que estão aqui me escutando, para elas convidar outras pessoas, pessoas que elas sabem que precisam renovar a mente nessa área, para fazer coisas para o reino. Em nome de Jesus, amém. Cadê a foto agora? Sorriam, mulheres e homens maravilhosos, poderosos. Pronto, vou botar a foto lá. Um beijo, amo vocês. E amanhã estamos aqui às 4:30 da manhã. Tchau, tchau.